Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Gilson Castilho e essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus para você. Nesta mensagem, eu trago o texto de Mateus, capítulo 14, versículo 26 ao 31, a passagem quando Cristo e o apóstolo Pedro andaram sobre as águas. Nessa passagem, eu quero destacar novamente sobre o tema medo. O medo é uma realidade bem presente na vida de todo ser humano, não é mesmo? Você já parou para pensar por que colocamos alarme em nossos carros? Por que colocamos grades em nossas casas? Por que muitos tomam remédios mesmo sem necessidade? Por que nos preocupamos tanto em acumular dinheiro? Tudo isso fazemos porque temos medo. O medo é uma realidade bem presente na vida de muitas pessoas hoje. Não só hoje, no passado, até os grandes personagens da Bíblia tiveram medo. Um deles foi o apóstolo Pedro, e notem que ele sentiu medo estando ao lado do próprio Jesus Cristo. É o texto que nós vamos ler, Mateus capítulo 14, versículos 26 ao 31. Aqui é quando Jesus apareceu andando sobre as águas do mar agitadas pela tempestade. O texto diz assim: Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Bem, nesta passagem, Jesus havia despedido a multidão após tê-la alimentado com o milagre da multiplicação dos pães, e seus discípulos já estavam no barco, já em águas profundas, quando Jesus resolveu ir até eles. O sol já havia se escondido, estava tudo escuro. De repente, os discípulos veem um vulto vindo sobre as águas em sua direção. O texto diz que eles ficaram aterrorizados. Você chama isso de quê? Obviamente, medo, e muito medo, pois diz o texto que eles gritaram de medo. Bem, e quem de nós não ficaria, não é mesmo? Eles pensaram que se tratava de um fantasma. Jesus, percebendo o medo deles, pediu para se acalmarem. Não era nenhum fantasma. Era ele, Jesus, que vinha andando sobre as águas. Então note, até os apóstolos, nos dias em que Cristo andava com eles aqui na terra, sentiam medo. E o apóstolo Pedro sentiu medo ao lado de Jesus Cristo. Sim, o medo atinge a todos. Entretanto, alguns possuem um medo além do permitido. Ter medo não é o problema. Contudo, quando o medo domina alguém, aí começa uma série de problemas. O medo pode impedir o desenvolvimento da inteligência, impedir a eficiência nas realizações. O medo gera doenças crônicas, psicomáticas, insônia. O medo produz pessoas amargas, com uma autoimagem totalmente negativa. Note alguns maus que o medo pode causar a uma pessoa. Primeiro, o medo abre portas para o diabo agir em nossas vidas. Quer ver? Perceba no relato de Mateus 14, versículo 26 que lemos, que os discípulos de Jesus pensaram que estavam vendo um fantasma. Bem, eu não gosto e não assisto, mas já ouvi muitas pessoas dizerem que assistiu a um filme de terror, de pavor, e depois ficaram vendo vultos pela casa.
Sabe o que é que faz isso? O medo. O medo faz isso. Nos tornamos escravos de nossos medos. Nos tornamos escravos de nossos pesadelos. Aí a pessoa começa a acreditar no que não existe. A nossa mente começa a produzir alucinações. Em meio a tudo isso, quem entra? Satanás aproveita para mostrar suas garras. Querido, a TV, a internet é uma janela para o diabo e seus demônios. Cuidado. Cuidado com o que você deixa entrar na sua casa através da TV, da internet. Tome muito cuidado com o que você acessa e com o que você assiste. O segundo mal que o medo pode causar, que eu gostaria de destacar, é que o medo paralisa. Você já não ficou paralisado por causa do medo? Sim, o medo nos paralisa. O medo não nos deixa viver, não nos deixa crescer nos relacionamentos com nossos irmãos e também com Deus. No mesmo relato que lemos de Mateus, Pedro estava próximo de Jesus, ao lado de Cristo, caminhando sobre as águas, e ainda assim teve medo, e por ter medo afundou, pondo fim àquela sua experiência maravilhosa sobre as águas. Tudo porque olhou para a direção errada, tudo porque deixou que o medo tomasse conta do seu ser. O medo nos incapacita a ser um servo útil e ativo nas coisas do reino de Deus, pois você gasta tempo olhando para si mesmo, para os seus conflitos, para os seus problemas, quando deveria colocar-se à disposição de Deus. Portanto, nós precisamos vencer os nossos medos. Por isso, eu vou deixar para você nesta mensagem 4 breves conselhos para vencer o medo. Primeiro conselho é: busque a Deus. Quando um grande exército veio contra o rei Josafá, ele buscou a Deus e o resultado é que ele obteve a vitória. Esse é o primeiro e mais importante conselho. Busque a Deus na Bíblia e em oração. O segundo conselho é: liberte-se dos fracassos do passado. Não seja um prisioneiro do passado. Não se deixe intimidar pelos seus erros, pelos seus fracassos. Livre-se das marcas do passado. Reescreva a sua história de vida. Muitas pessoas fizeram do seu passado um mapa de vida, um guia, nos quais caminham sempre dirigidos pelas setas do medo, pelos traumas passados, pelos erros que cometeram, pelos fracassos que tiveram. Esse tipo de vida lesa a nossa existência e empobrece nosso potencial por condicionarmos ao ontem, obstruindo o nosso futuro. Tudo isso nos faz mal e torna a nossa vida medíocre. Devemos compreender o passado como experiência de escola e não como prisão. Devemos viver olhando para frente, buscando novas experiências. Falando em olhar para frente, vem o terceiro conselho. Olhe, foque sua atenção em Cristo. Cristo é o nosso caminho para o nosso Pai no céu, Jeová Deus. Foque em Cristo, olhe para Cristo. Na passagem que lemos de Mateus 14:31, Pedro afundou quando deixou de olhar para Jesus e focou na tempestade. Então começou a afundar e Jesus o salvou. Meu querido irmão, querida irmã, Jesus estendeu a mão a Pedro e está agora com suas mãos estendidas a você. Entregue seus temores a Deus. Faça mais do que isso. Entregue sua vida a Deus e você não precisará temer mais nada. Não pense no medo. Pense em Cristo. Não olhe para o que te causa medo. Olhe para Cristo. Não foque sua atenção nos seus problemas, nas suas aflições. Foque sua atenção em Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Não viva pelos seus sentimentos, viva pela fé em Deus e no seu Filho. Qual é o seu medo hoje? Não ter segurança? Não ter emprego? Não ter motivação para viver? O medo alimenta-se a si mesmo. Por isso, pense em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Viva pela fé. Jesus, como Rei do Reino de Deus, pode te dar tudo isso e muito mais. Deus tem uma nova vida para você, uma vida diferente do que você conhece, uma vida além deste mundo. Contudo, comece a viver hoje com Ele, com Deus, e você verá que uma nova vida surgirá em você. A esperança nascerá, a fé lhe fará derrubar gigantes, assim como Davi fez com Golias. E o quarto e último conselho é: lembre-se da promessa de Jesus em Mateus 28:20. Ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim. Se Jesus está conosco, por que o medo? Não há razão para o medo. Portanto, busque a Deus, liberte-se dos fracassos e erros do passado, foque no Filho de Deus, Jesus Cristo, e nunca se esqueça da sua promessa de que estaria conosco todos os dias. Siga esses conselhos e diga como o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você gostou da mensagem, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas, tá bom? Que Deus te proteja e te guarde e que a sua paz te alcance onde quer que você esteja. Deus te abençoe.